Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Antônio, eu faço parte do projeto Tutoria em Química e no presente vídeo iremos dar continuidade à nossa série de vídeos sobre teoria atômica, onde na aula anterior vimos toda a carga conceitual que falava das ondas eletromagnéticas que geraram diversos conceitos e relações importantes como comprimento de onda, frequência, energia e entre outros. A aula de hoje ela terá um enfoque maior na parte da introdução à lâmpada de hidrogênio e o surgimento do modelo atômico de Bohr. Então prepara o café e a caneta, que lá vem teoria. Bem, para a lâmpada de hidrogênio, a gente tem que quando a descarga elétrica é aplicada em um tubo contendo gás hidrogênio, essas moléculas de gás elas podem se dissociar. E essa dissociação ela leva à produção de luz, ou seja, que os átomos de hidrogênio fiquem excitados a tal ponto que façam com que emitam luz, com frequências bastante discretas. Então, nessa parte do vídeo, ele vai colocar aquele prisma de Newton na luz que é gerada através daquele filamento, daquele bulbo contendo gás de hidrogênio. Então, eu gostaria de chamar a atenção para uma coisa muito importante, que é o like. Deixa o like que eu te explico esse slide, ok? Certo, então agora que você já deixou o seu like, vamos ver o que aconteceu de fato no experimento mostrado nesse mini vídeo que acabamos de ver. Temos que uma lâmpada ela é constituída por hidrogênio gasoso. Então, passamos uma certa voltagem e vemos que há a emissão de luz. Então, preparou-se uma placa, contendo uma certa abertura para canalizar o feixe com que essa luz era emitida. Esse feixe passava por um prisma que, como bem sabemos, tem a função de decompor, ou melhor dizendo, de separar os comprimentos de onda. E por fim, temos o detector. O detector ele tem a função de mostrar para a gente qual é os comprimentos de onda que vai ser observado. Mas note uma coisa que é muito diferente. Isso não parece bem com o espectro contínuo que a gente viu na aula anterior. Vou colocar um espectro contínuo aqui na tela só para vocês verem melhor a diferença. Então, o espectro obtido para o hidrogênio ele mostra 4 emissões, ou seja, o espectro de emissão é esse aqui de baixo, certo? E já o espectro de absorção é esse aqui de cima. Lembra lá na aula passada que a gente viu o espectro do visível, que ele é muito parecido com esse, na verdade é igualzinho a esse daí. Sendo que, o que é que acontece? Quando a gente tem a luz do Sol, a luz pura, ela absorve todos esses comprimentos de onda. Já para o hidrogênio, ele não absorve todos esses comprimentos de onda. Essa linhazinha aqui preta significa que ele não absorve nesse comprimento de onda específico. Então, se ele não absorve nesses comprimentos, quando a gente vai olhar o espectro de emissão, justamente esses comprimentos aparecem. Ou seja, aqui no espectro de emissão, ele não emite nada. Aqui, ó, tudo preto. Não emite. Mas ele emite aqui um comprimento de onda de 656 nanômetros, 486 nanômetros, 434 nanômetros e 410. A gente vê que quando ele não absorve, quando não mostra no espectro de absorção, é porque ele emite no espectro de emissão. Antônio, calma lá, eu não estou entendendo mais nada. O que é espectro de absorção, o que é espectro de emissão, como é isso, como acontece. Calma que a gente vai ter todas essas respostas no decorrer desse vídeo. Agora temos todo um aporte conceitual para compreender, com uma nova visão, o modelo atômico de Bohr. Mas para isso, devemos entender que, quando temos um átomo, o que acontece de fato, ou seja, de uma maneira bem simplificada, é que no átomo a gente tem cargas positivas, no caso, os prótons, que estão aqui no núcleo. E também temos cargas negativas, que no caso são os elétrons. Tanto esse elétron como esses prótons, ou o núcleo, estão separados por uma certa distância, que a gente chama de R, que no caso para a gente é o raio. E tem outra coisa também,
que é que esses elétrons eles estão de alguma forma acelerados. Ou seja, ele tem uma aceleração nessa direção aqui, para fora do movimento aqui, que seria o movimento circular. Então, o que gera de fato esse movimento circular é que temos tanto uma velocidade para cá, saindo, e como temos uma força puxando ele para o núcleo, porque como sabemos, o elétron ele é negativo e os prótons eles são positivos. Então tem uma interação aqui, o elétron ao passo que ele está sendo puxado para o núcleo, ele está sendo puxado para fora pela energia cinética. E isso faz com que o elétron se mova em um movimento circular. Tá legal? Então temos o seguinte, que para que o elétron vá, por exemplo, aqui é uma camada, para que ele vá para uma outra camada, vamos supor aqui, né, ele precisa, de certa maneira, absorver energia, né, para que ele possa saltar, para que ele possa vencer essa atração, pois aqui está atraindo ele para o núcleo. Então, para ele vir para cá, alguma coisa tem que acontecer. Então, essa coisa é absorver energia. E quando o elétron sai dessa camada e vem para essa, ele perde energia, né? Então, isso é que a gente vai ver melhor. Então, esse fenômeno de ganhar ou perder energia é que está relacionado com a absorção e a emissão de radiação, tá bom? Um elétron que está em órbita, ele possui uma energia E, que é função do raio. Ou seja, quanto maior é o raio para ele migrar para outra camada, maior é a energia, ou maior é a radiação emitida, certo? Então, para entendermos melhor essa relação de espectros que surgem, para isso que a gente trouxe esse videozinho aqui. Imaginamos que temos um átomo de hidrogênio. Como bem sabemos, o hidrogênio é o átomo mais leve, né? E tem apenas um elétron. Mas isso quer dizer o quê? Que o hidrogênio não tem outras camadas? Bem, na verdade o hidrogênio tem sim outras camadas. Mas, como ele tem um elétron, ele pode fazer com que esse elétron salte entre as camadas que não vai ter interferência. Por exemplo, como vemos nessa parte do vídeo agora, seria o caso para o hidrogênio. Então vemos que esse elétron ele pode saltar entre as camadas. E quando ele salta de uma camada mais externa para uma mais interna, ele emite radiação. Observe, aí emite uma radiação. E o mais interessante, eu vou voltar um pouquinho aqui no vídeo, é que cada volta que ele faz, vamos supor, se ele sai de uma camada 3 e vem para uma camada 1, ele emite um tipo de radiação, né? Porque veja que aqui o raio ele tem um certo tamanho. Agora, se ele sai de uma camada, vamos supor, essa camada 2 para a camada 1, aí muda a radiação, porque a distância que ele está descendo, que ele está voltando para a camada mais interna, é menor. Ao passo que se, por exemplo, ele está numa camada bem interna aqui e ele queira sair para essa camada aqui, ele vai precisar de absorver uma quantidade de energia maior. E tanto essas absorções como essas emissões de radiação, elas têm uma certa característica. Por exemplo, eu vou voltar um pouquinho o vídeo aqui e vocês vão ver que essa relação de ele estar a uma certa distância R, emite uma certa radiação. Ó, ele foi dessa aqui para essa mais interna, emitiu a roxa. Agora emitiu a azul. Tá vendo? Agora ela foi dessa aqui, da segunda para a primeira, então ele emitiu vermelho. Então, cada uma dessa é um comprimento de onda. E cada comprimento de onda, pela aquela fórmula da energia, a gente tem uma energia diferente, certo? Então, vou passar aqui para o próximo slide. E foi daí que o físico dinamarquês, né, tendo todas essas ideias em mente, que ele propôs o seguinte postulado, né? Então, Niels Bohr propôs o seguinte: o elétron em órbita, ele não emite ou não absorve energia, né? Ou seja, se o elétron está sempre na órbita, orbitando aquele átomo, não acontece nada. A única coisa que acontece para ter emissão ou absorção é se ocorrer uma transferência de energia.
E essa transferência de energia, como bem sabemos, é dado por essa fórmula aqui. ΔE é igual a N, lembra lá, N, o número de pacotes, né? H, a constante de Planck, e Ni, que é a frequência. A mudança do elétron de um estado estacionário para um outro, ou seja, a absorção ou emissão de energia, está relacionado com essa fórmula. E aí que entra o conceito de transição eletrônica, certo? Então, a transição eletrônica vai ocorrer quando tiver mudanças de estados de energia. Então, a gente tem que, como as energias elas estão distribuídas em pacotes discretos, temos que somente algumas energias são permitidas. E, para o átomo de hidrogênio, podemos calcular essas energias através da seguinte fórmula. Aqui a gente tem a energia como sendo menos RH. RH é a constante de Heisenberg, que foi um cálculo que Heisenberg fez para essa promoção, para essa aproximação das energias permitidas para o átomo de hidrogênio. Ele estudou bastante essa parte espectroscópica do hidrogênio e propôs a seguinte fórmula, que a energia é dada por menos RH vezes 1 sobre N. N, no caso, é o número, corresponde ao número inteiro, que é o valor N que corresponde à órbita ou o nível energético que aquele elétron está. Calma, não entendi. A gente vai ver no próximo slide como isso ocorre, certo? Então, N também para a gente é o nosso número quântico principal, ou seja, o N ele é sempre maior igual a 1. O N nunca vai ser 0, ele vai ser 1, que representa um estado fundamental, né? O estado de menor energia, e um N maior que 1 representaria um estado excitado. Então, para a gente entender melhor o que seria um estado fundamental, um estado excitado, eu trouxe aqui um diagrama de energia. Diagramas de energia eles são muito úteis para a gente observar transições eletrônicas, tá bom? Então vamos supor que o estado E1 é um estado fundamental, ou seja, o estado de menor energia. Essa energia é tão pequena que essa energia ela é negativa, tá bom? Então considere isso. Então, para você sair de um estado fundamental, o estado que o elétron está lá, está em paz, sem perturbação, para um estado excitado, preste atenção nessa palavra, excitado, então quer dizer que ele está mais agitado, né? Então, para isso acontecer, o elétron ele deve absorver energia para ele sair desse estado, para ir para um estado mais excitado. E essa diferença de energia aqui, para ele sair daqui para cá, ele precisa absorver quanto, Antônio? Basta você fazer ΔE, diferença de energia, que no caso é E2 menos E1. Se você fizer essa conta, ela vai dar cerca de 1,63 vezes 10 a menos 18. Faça isso daí na sua calculadora e veja se bateu o resultado. E se quisermos saber uma transição, por exemplo, do primeiro estado excitado, que é o E2, para o segundo estado excitado, E3, o que é que eu devo fazer? A mesma coisa, é só você pegar E3 menos E2 e você terá qual é o valor que o elétron que está na E2 precisa absorver para ir para o estado E3. Então, uma coisa interessante de se falar é que existem diversos estados excitados. Agora sim, cada vez que você vai para um estado excitado, você está aumentando o raio. Uma coisa muito interessante aqui a se ressaltar é que se você está distanciando, né, se você está colocando um elétron em órbitas mais distantes do núcleo, uma hora esse elétron ele pode sair do núcleo. Se você coloca um raio muito grande, então o elétron facilmente ele pode sair do núcleo. E se o elétron sair do núcleo, essa energia será igual a zero. Ou seja, energia igual a zero seria a energia na qual esse elétron não está mais sentindo a interação do núcleo. Tá bom?